Om Shanti. Entonces, hoy vamos a compartir la Murli de 4 de agosto de 2020. Y el punto central de la Murli de hoy es muy hermoso, profundo, que es ese punto de entender cómo el alma pasa por el ciclo de 84 nacimientos, ¿no? Por un lado, bajando la escalera, y después tenemos que tomar el ascensor para volvernos la deidad que fuimos. Entonces, el punto que más va a tocar es el entendimiento de cómo Vishnu se vuelve Brahma y cómo Brahma se vuelve Vishnu, que se necesita tener ese entendimiento práctico profundo para poder ayudar a los demás a entenderem también. Entonces es como captar esa sutileza, ¿no? Que para bajar no tiene que poner energía. Además estamos inconscientes. Sin embargo, para escalar tenemos que crear. Entonces el ejemplo de que Brahma se hizo un instrumento es muy claro con esa amplitud de la consciência, que ele toma diretrizes divinas de Shiv Baba e põe essas diretrizes em la prática, cambiando seu estilo de vida e possibilitando que outros, através de seu exemplo, também criem sua fortuna, não? Ele está criando esse fogo sacrificial de conhecimento através de sua mente, cuerpo, riqueza, tiempo, talentos. Y eso es como el que tomé de esa Murli que vamos a compartir. Y vamos viendo los puntos. Muy bien, la esencia, dulces hijos. Ese Brahma es el trono andante, parlante del Padre, que es la imagen inmortal. Cuando Él entra en Brahma, os cria vosotros, Brahmins. Y la pregunta, ¿qué secretos pueden entender los hijos inteligentes y explicar claramente se convierte en Vishnu? Prajapita Brahma está aqui. Ele não é uma deidade. Brahma ha criado o fogo de sacrifício del conhecimento através de vosotros, Brahmins. Solo os hijos inteligentes podem entender todos estes segredos e explicárselo a los demás. Los jinetes, caballería, infantería, se confunden sobre eso. Y la canción de hoy, saludos a Shiva. Om Shanti. Solo uno es alabado en el camino de la devoción. Cantan su alabanza, pero no le conocen, ni tienen su presentación precisa. Si conocessem sua alabanza com precisão, sin duda alguna la explicaria. Os outros hijos sabem que Deus é o mais elevado em lo alto. Su quadro é o principal. Também devem estar os hijos de Brahma. Todos vosotros sois Brahmins. Solo vosotros, Brahmins, conhecem a Brahma. Sua biografia, nadie mais le conhece. Por isso, por não conhecer, estão confundidos. Dizem, como pode ser esse Brahma? Não, porque sua referência é a deidade, onde se mescla o estado perfeito e a devoção. A Brahma se ha representado residindo em la região sutil, pero
el Padre de la humanidad, no puede existir en la región sutil, porque allí no hay creación. La gente discute mucho con vosotros por eso. Tienen que explicarles que Brahma y los Brahmins existen. ¿No es así? Así como la palabra cristiano ha emergido de la palabra Cristo, la palabra budista de la palabra Buda y la palabra Islam de la palabra Abraham, así también. Los Brahmins son muy conocidos debido a Prajapita Brahma. Está Adidev Brahma. De hecho, a Brahma no se le debería llamar una deidad. Isso está errôneo. Deveriam perguntar a los que se chamam a si mismos Brahmas, los Brahmanes, de onde vem o Brahma? De que criação era ele? Que a Brahma? E nenhum de ellos os puede dizer, porque não lo sabem. Solo vosotros, hijos, sabem que el carruaje en el cual entra Shiv Baba pertenece al alma, que previamente se había convertido en el príncipe Krishna. ¿No? La misma alma, después de todos esos nacimientos, de nuevo, ahí, como nosotros. Después de tener 84 nacimientos, él se convirtió en Brahma. El nombre con él que nació era diferente, porque era un ser humano. Después, cuando Shiv Baba entró en ese, le dio el nombre de Brahma como título espiritual. Vosotros, hijos, también saben que ese Brahma se convierte en la forma de Vishnu. Él se convierte en Narayana al final de sus 84 nacimientos. Él está en un carruaje corriente. El cuerpo es el carruaje de cada alma. La imagen inmortal tiene ese trono andante parlante. Los Sikhs han creado ese trono que eles chamam el trono inmortal. Aqui todos são tronos imortais, todos têm seu tronito. Todas as almas são imagens imortais. Deus, el mais elevado em lo alto, necessita carruaje, ¿verdad? Ele entra nesse carruaje e senta em ele para dar conhecimento. Solo a ele se lhe chama todo conhecedor. Solo a fuente se lhe chama todo conhecedor. Como Brahma Baba tinha esse sentimento tão hermoso, tão humilde de ser um instrumento. E quando estávamos em contato com ele, e aunque não o conhecemos fisicamente, tivemos esse impacto de sua história, de sua experiência de vida, e que ele sabia que essa sabedoria era tão profunda que não venia de sua própria mente. E assim sentimos nós outros que é algo que cambia nossos sanskaras. Ele dá todo o conhecimento do Criador, princípio, meio e final de la criação. Todo conhecedor não significa que ele conozca todos os segredos do interior, ou lo que sabe todo. O significado de onipresença é diferente e o significado de Jani Janahar também é diferente. Os seres humanos lo confundem todo e dizem qualquer coisa
que entra en la mente. Ahora vosotros, hijos, entenden que todos vosotros Brahmanes sois los hijos de Brahma. Nuestro clã es el más elevado de todos. Essa gente considera que las deidades más elevadas, porque las deidades existem ao princípio da Edad de Oro. Uma referência que temos de elevação em Bhakti foi essa. Los hijos de Prajapita Brahma são Brahmanes, excepto vosotros, hijos, nadie entende isso, puesto que consideram que Brahma está em la região sutil. Como poderia alguém entender isso? Los brahmanes mundanos que realizam a adoração e vão a las casas de la gente a comer em ocasiões especiais são diferentes de vosotros, brahmanes. Vosotros não vão a comer a la casa de nadie em las ocasiões especiais. Agora, têm que explicar muito claramente o segredo de Brahma, que é a mesma alma. Dizem-lhe, deja de um lado todo lo demás e, em primeiro lugar, recuerda o Padre, através de quem se hacen de impuros puros. Entonces, entendereis todos esses aspectos, que na Bhakti lo divide em cada personagem como se fora uma alma distinta. Quando eles têm a mais mínima dúvida, deixam ao Padre. O primeiro aspecto e o mais importante são alfa e beta, o Padre e a herência. O Padre diz, recuérdame solo a mim, constantemente. Sem lugar a dúvidas, eu tenho que entrar em alguém. Ele também deve ter um nome. Eu vengo e lo creo a ele, a Brahma. Necessitam muitíssima sabedoria para explicar sobre a bateria, se confundem com isso. Cada um explica segundo seu estado. Prajapita Brahma está aqui. Ele cria o fogo de sacrifício del conhecimento através de los Brahmanes. Portanto, está claro que os Brahmanes são necessários. Prajapita Brahma também tem que existir aqui, nessa dimensão. Solo pode haver Brahmanes através de ele. Los sacerdotes Brahmanes dizem que eles são os hijos de Brahma. Baba está se referindo ao Brahma do Brahmanismo. Creem que su clã ha continuado desde tempo imemorial, pero não sabem quando existiu Brahma. Agora sois Brahmanes. Los Brahmanes são os hijos de Brahma. Essa gente não conhece a ocupação de su padre. Em Bharat, primeiro são os Brahmanes. La casta Brahmin é a mais elevada de todas. De novo se referindo a los sacerdotes. Esses Brahmins creem que sua casta, sem lugar a dúvidas, emergiu de Brahma. Pero não podem dizer quando e como emergiu. Os outros sabem que Prajapita Brahma cria a los Brahmins. Esses Brahmins depois se têm que convertir em deidades. Aí entra nosso trabalho. O Padre vem e ensina aos Brahmins. Não há dinastia de los Brahmins.
está el clã de los Brahmanes. Solo puede haber una dinastía cuando há reis y reinas, como en la dinastía del Sol. Ninguno de vosotros Brahmins se convierte en un rey. Cuando la gente diz que existiram los reinos, el de los Kauravas y los Pandavas, isso es errôneo. Ninguno de ellos tuvo un reino. São todos memoriales del que estamos passando vendo. Agora é o governo de la gente por la gente. A isso não se le chama um reino. Eles não têm corona. Baba ha explicado que em Bharat, ao princípio, estavam os reis doblemente coronados e depois estavam os que tinham solo uma corona. Atualmente, nesse tempo, não há corona. Tienen que explicar y demostrar eso con mucha claridad. Ahora el nombre, la posición, pero se perdió todo el Dharma. Los que hayan embebido bien ese conocimiento podrán explicar muy bien. Se necesita explicar muchísimo sobre Brahma. Eles nem sequer conhecem a Vishnu. Agora se refere à biografia, não? Porque é uma adoração que não considera que há uma história por detrás, uma história humana prática. Os outros têm que explicar isso. A la tierra de Vishnu se lhe chama Vaikom, que significa el reino de Lakshmi e Narayana. Quando Krishna é um príncipe, ele dirá que seu padre é o rei. Não é que o padre Krishna não rei. A Krishna se lhe chama príncipe. Portanto, sem dúvida, tem que haver nascido de um rei. Não se lhe chamaria um príncipe se houvera nascido de uma família rica, simplesmente rica, não sem realeza. Há uma diferença, como de la noite ao dia, entre o status de um rei e de uma pessoa rica. Não há menção do rei, que foi o padre de Krishna, que são os segredos que vamos descobrindo em caminho. O nome de Krishna se glorifica muito. O status de seu padre não se disse que seja tão alto. Seu status de padre é de segunda classe, porque ele simplesmente se convierte em um instrumento para dar nascimento a Krishna, para ser o padre de Krishna. Não é que essa alma haya estudado mais que a alma de Krishna, não. É Krishna ele que depois se convierte em nada. El no padre desaparece. Sem dúvida foi um Brahmin, pero estudou menos que Krishna. Não? Aí vão entrando os me parece precioso. E a alma de Krishna estudou mais que a alma de seu padre. Por isso, se glorifica seu nome. Quem foi o padre de Krishna? Nadie sabe disso. À medida que avancem, chegarão a saberlo. Eles se têm que converter nisso aqui, na confluência de vários dos seus caras. Também estão os padres de Radhe, pero o nome de Radhe se glorifica mais que o nome de seus padres. Devido a que seus padres estudaram menos, o nome de Radhe é mais elevado que o deles. Bom, a mesma história para Krishna e para Radhe. Tem
un estado interno mucho maior do que de seus padres, de acordo ao dragão. Estes são aspectos detallados que vosotros hijos tienen que explicar. Todo depende de como estudan. Necessitam sabedoria para explicar sobre esse Brahma. Ele se convierte em Krishna, que depois tem 84 nascimentos. Também vosotros têm 84 nascimentos. Não todos bajan ao mesmo tempo. Os que vayan por delante nesse estudo bajarão primeiro. Aquela bajada no sentido de venir ao reino. Repito, não todos bajan no mesmo tempo. Os que vayan por delante nesse estudo bajarão. Todos bajam número indefinido. Esses são os que tenham menos sabedoria, não poderão embeber isso. Eles retornam número indefinido. Vosotros sois transferidos, número indefinido. Está fijado em lugar de todos. Entretenido. Número indefinido, pero está fijado em lugar de todos. O bueno del indefinido que podemos definir. Essa obra é assombrosa, pero nadie la entende. A isso se le chama la jungla de espinas. Aqui todos continuam causando pesar uns a outros. Allí, la felicidade é natural. Em cambio que aqui, la felicidade é artificial. Só o único Padre dá felicidade real. Aqui a felicidade é como excrementos de um cuerpo. Dia a dia, todos continuam haciendo-se tão prada. Há muito pesar. Dizem, Baba, há muitas tormentas de Maya. Maya causa confusão. Há sentimento de grande pesar. E Baba diz, se têm alguns sentimentos de convertir-se em hijo del otorgador de felicidade. O Padre disse, 2 pontos, esse é vuestro gran sofrimento del karma. Aqui um grande ponto, que viene de ir mais allá, aunque seja um grande sofrimento. Já que habéis encontrado o Padre, não deveria haver sentimento de pesar. Termina vuestras cuentas kármicas del passado com o poder del yoga. Se não há poder del yoga, então essas contas se têm que saldar experimentando castigo. Não castigo de Baba, sino que o dolor do estado de consciência, junto com essa conta. Dice Baba, não é bueno reivindicar um status depois de experimentar castigo. Tienen que hacer esfuerzo. De lo contrario, está el tribunal, la verdad. Há muitos súditos. De acordo ao drama, todos experimentam muitíssimo castigo na cárcel de uma matriz. Esse também é um ponto muito forte, não, para as almas que estão começando no conhecimento, porque por muito tempo hemos tenido incluso essa informação científica tão, como se diz, tão detalhada no mundo, de que
esse tempo é o melhor, não? Que a alma está tendo boa experiência mientras está aí, como se já estivesse em toda essa coisa que expressa depois. E Baba diz que em realidade não, que se essa alma vem de situações negativas, ações incorretas, aí todo é recordado. Obviamente que depois que nasce, se olvida. Por isso, ele experimenta e expressa essa inocência, essa ternura, como umas vacações que a alma tem, pero dentro há castigo e na cárcel de uma matriz. As almas também vagam errantes muitíssimo, especialmente nesse tempo agora. Algumas almas causam muito dano. Quando uma alma impura entra em alguém, essa pessoa está muito perturbada. Tais coisas não ocorrem no mundo novo. Agora estão fazendo esforços para ir ao mundo novo. Ireis allí e construireis palácios novos. Nascem de um rei, lo mesmo que nasce Krishna, ou de la mesma maneira que nasce Krishna. Não? Sin embargo, não haverá tantos palácios, etc., ao princípio. Se terão que construir. Quem los cria? Aqueles de quienes vosotros nascem. Se recuerda que nascem de um rei. En el futuro verán lo que va a ocurrir. Baba sempre nos deixa com uma curiosidade. En el futuro veréis lo que va a ocurrir. Baba no nos diría ahora. Entonces se convertiría en una obra artificial, si lo hiciera. Por isso Baba no nos disse nada. Decirlo no está fijado en el drama. Baba diz, eu também sou um actor. Se conhecesse as coisas do futuro de antemano, os diria muitas coisas. Se Baba fosse anteriormente, que conhece os segredos, ele nos diria de antemano. E o padre diz, não, tem que continuar observando qualquer coisa que ocorra no drama, como observadores desapegados. Ao mesmo tempo, permaneçam intoxicados em peregrinação do recuerdo. E nisso, alguns falham. O conhecimento não pode ser nem mais nem menos. Só na peregrinação do recuerdo há algumas vezes mais recuerdo e outras vezes menos recuerdo. O conhecimento que habéis recebido sempre está allí. Na medida que vamos tendo o recuerdo, em realidade, que vamos recordando o conhecimento, vai limpiando o intelecto e as memórias vão se abrindo naturalmente. Uma maravilha. Às vezes há entusiasmo por la peregrinação do recuerdo e outras vezes não há. Há fluctuação em la peregrinação. Nos subem a escalera mediante o conhecimento. O conhecimento la peregrinação é la del recuerdo. O padre diz, permanecendo no recuerdo, permanecem seguros. Permanecendo no recuerdo, permanecem seguros. Quando se hacen conscientes do corpo, se enganam muitíssimo e realizam ações pecadoras. La lujuria é o maior inimigo. Muitos fracassam nisso. Baba não toca tanto em la assinatura de la ira. Se disse do conhecimento
que reciben a liberación en la vida en un segundo. Y también se dice que incluso se convierten todos los océanos en tinta. Y el conocimiento no terminará. También se dice, recuerda a Alfa. Ellos no saben el significado de recordar. Una acción tan sutil, tan invisible. Dicen, llévanos de la edad de hierro a la edad de oro. Hay pesar en el mundo viejo. Pueden ver como muchos edificios se derrumban con las lluvias y como mucha gente se ahoga. Haverá catástrofes naturais por las lluvias, etc. Todo isso continuará ocorrendo. De repente, la gente está dormindo en el sueño de Kumbhakarna. Se despertarán en el tiempo de la destrucción. Pero, ¿qué podrán hacer entonces? Ya no hay más tiempo. Agora estamos tendo um respiro del drama, nos permitindo cargar a bateria com muito mais intensidade. Uma das surpresas que o drama está nos revelando. Todos morrerão. Incluso a terra se sacudirá com força total. Haverá tormentas, chuva e etc. Se lançarão as bombas. Pero aqui também estará a adição da guerra civil. Quando o Baba diz aqui, se refere a Bharat, a Índia e países vizinhos. Se lançarão as bombas, pero aqui também estará a adição da guerra civil, porque se han recordado rios de sangue. Haverá muita violência e muita em causas uns contra outros. Por isso, sem dúvida, lutarão uns contra outros. Todos eles são huérfanos, mientras que vosotros pertenecem ao Senhor e amam. Não tienen que lutar. Encantador esse ponto de Baba. Não temos que lutar. Temos que entender o conhecimento e praticar o recuerdo para terminar a luta interna. Ao convertir-se em Brahmanes, pertenecem ao Senhor e amam. Se dice que um esposo e padre é o Senhor e ele ama. Shiv Baba é o marido de todos os maridos. Aqui pode ter doble sentido, ¿no? El marido de todos los maridos, que todas las almas van a tener esa experiencia de ese amor más intenso, más elevado, y el marido de los maridos, porque el mejor de todos, el más completo. Cuando una joven se compromete, ela diz, ¿cuándo me encontraré con mi esposo? As outras almas dizem, Baba, me he comprometido contigo. Agora, como me encontrarei contigo? Alguns escrevem a verdade, outros ocultam muitas coisas. Não escrevem com honestidade e dizem, Baba, cometi esse erro. Por favor, perdona-me. Se alguém cai em vício, seu intelecto não pode embeber nada. Baba diz, se comete um erro tão grande, estarás completamente acabado. He venido para serlos hermosos. Portanto, ¿por que ensuciam vuestra cara? Aunque vayan al paraíso, reivindicarán un status que valga unos peniques. Se está estabelecendo el reino. Algunos são derrotados e destruem a seu status nascimento tras nascimento.
se les preguntará: este é o status que has reivindicado del Padre? Quando o Padre se hace tão elevado, ¿por que os hijos se conviertem em súditos? É motivo de vergüenza que o Padre está no trono e os hijos se conviertam em criados e servidores. Ponto muito profundo. Ao final, têm visões de todo, que vai dar essa realização que não passa nada que nós outros não podemos entender. Por que estamos passando por determinada situação? Vamos ter essa claridade de consciência, esse recuerdo. Então, terão grande arrependimento. E se isso por nada, os sannyasis também permanecem célebres. Todos os que são viciosos inclinam suas cabeças diante de eles. Há respeito por la pureza. Se não está em la fortuna de alguém, então, incluso aunque o Padre ha venido para ensinar, incluso aunque o Padre ha venido para ensinar-lhe, essa pessoa continuará cometendo errores. Nem sequer recuerda o Padre. Portanto, se cometem muitos pecados. Agora estão os preságios de Júpiter sobre vosotros, hijos. Não há preságios mais grandes que esses, os buenos preságios. Os preságios continuam dando vueltas alrededor de vosotros, hijos. Acha a los hijos más dulces, amados, durante tanto tempo perdidos e agora encontrados. Amor, recuerdos e buenos dias de la Madre, el Padre, Bhakta. El Padre Espiritual disse Namaste a los hijos espirituales. E nós outros, os hijos espirituales, dizemos Namaste ao Padre Espiritual. E a essência para o Dharma. Número 1. Observa cada cena desse drama como um observador desapegado. Observa cada cena desse drama como um observador desapegado. Permaneçam intoxicados no recuerdo do único Padre. Nunca permitam que diminua vuestro entusiasmo por la peregrinación del recuerdo. El que genera el combustible interno para aumentar el tiempo de conexión con Baba é disfrutar essa conexão. E para disfrutar temos que entrar em conexão com esse fervor, com esse entusiasmo. E como generamos esse entusiasmo? Quando estamos, por exemplo, rumiando, que é tão importante, aí estamos aumentando nossa energia para manter a conexão frente às escenas que são fortes e que são, de repente, como eu disse. Número 2. Nunca se vuelvan descuidados nesse estúdio. Nunca se vuelvan descuidados nesse estúdio. Para ser vuestra fortuna elevada, sem lugar a dúvida, devem hacer-se puros. Não sejam derrotados e, desse modo, destruam vuestro status, nascimento,
tras nacimiento. No sean derrotados y de ese modo destruyan vuestro estatus, nacimiento tras nacimiento. Y la bendición para coronar la mugre, que constantemente sean una personificación de la felicidad y permanezca más allá de todo el pesar, con el gran mantra de Man Manavá. Y la explicación, cuando venga cualquier tipo de pesar, ¿no? Ahora que las vibraciones llegan sin que uno esté produciendo, porque está en el aire, una ola colectiva de pesar y sufrimiento en ese momento, no solo donde estamos, sino que en el mundo entero. Cuando venga cualquier tipo de pesar, utilice el gran mantra por medio del cual todo pesar se marchará. No permita que vuestro ser experimente el menor pesar, ni siquiera en sueños. Incluso si vuestro cuerpo se enferma, por si acaso, incluso si vuestro cuerpo se enferma, o si tiene alguna fluctuación en vuestro dinero. No importa lo que suceda, no permitan que ninguna ola de pesar entre en vosotros. No permita que ninguna ola de pesar entre en vosotros. Las olas van y vienen en el océano, pero los que saben cómo surfear en esas olas experimentan felicidad en ello. Ellos saltan y atravesan las olas como si se tratara de un juego. Ellos saltan y atravesan las olas como si se tratara de un juego. Entonces, ya que sois los hijos del océano, las personificaciones de la felicidad, no permitan que vengan olas de pesar. No permitan que vengan olas de pesar. Y el eslogan, poned la especialidad de la determinación en cada pensamiento. Pone la especialidad de la determinación en cada pensamiento de forma práctica. Y entonces la revelación tomará lugar. Om Shanti.